Pessoal, eu coloquei a câmera no canto diferente aqui agora porque eu vou mostrar a parte da ficha técnica para aparecer todas as informações de uma forma mais simples para vocês. Então vamos lá. Primeiro, a ficha técnica a gente começa pela massa, que é a base de tudo aqui no nosso ramo de salgado, né? Então vamos vir aqui em criar ficha técnica e aqui eu vou usar a massa que a gente cria aqui, que é a massa de 25 quilos. Então eu coloco massa base de 25 quilos. Eu tenho a maceira, então eu tento usar o máximo da capacidade do maquinário, né? Mas se você faz 10 quilos, não tem problema, você vai lançar a sua receita aqui para a gente chegar no valor certo, entendeu? Então vamos lá. Na massa de 25 quilos, eu tô com a colinha aqui do lado. De sal, eu vou utilizar 166 gramas, tudo aqui em grama, tá? Grama, mililitro ou unidade. Nunca coloca em quilo, não, é sempre em grama, mililitro ou unidade. Colorífico, eu utilizo aqui 66 gramas. Caldo de galinha, eu utilizo 100 gramas. Opa, 100 do G, né? Só o número. Margarina, eu utilizo 667. E se você perguntar de onde eu estou tirando essas informações aqui, lembra que na aula passada a gente fez a parte dos insumos. Então, isso aqui são todos os insumos que eu cadastrei na parte de insumos. Se você não viu o vídeo de insumos, dá uma procuradinha que você vai encontrar. Vamos continuar aqui. Farinha. Eu uso farinha compro o fardo, né, de 25 quilos. E eu uso 8,3 kg de farinha, que é 8,3 kg. Farinha de rosca, eu utilizo 2 gramas. Por quê? Farinha de rosca é só empanamento, é o que a gente usa para empanar. Então, não vai fugir disso, vai ficar entre 1 grama ou 2 gramas se for o salgado de 20 gramas, que é o que eu faço, né? Agora, se você fazer salgados grandes, aí o que você precisa fazer? Você precisa preparar o seu salgado, rechear o seu salgado, pesar ele sem empanamento e pesar ele com empanamento. Eu duvido muito que foge dessas 2 gramas aqui, viu? E aí depois que você prepara, você tá vendo que não tem água aqui, né? Por quê? Porque a água a gente já colocou lá em custos fixos, então a água já está sendo contabilizada de qualquer forma já. Agora, se você faz a sua massa com leite na base dela, aí você precisa ir lá em insumos, cadastrar quanto você paga no litro do leite, e aí você tem que vir aqui e chamar o cadastro do leite e falar quanto você usa nessa receita, entendeu? Bom, depois que a gente terminou e preparou ela, quando a gente prepara essa massa, quando a gente espera ela esfriar, a gente precisa pesar ela. Porque aqui não vai dar 25 quilos de massa quando eu termino. Por quê? Porque a água evapora, quando a gente vai sovar a massa. Então, assim, tem vários motivos dela não ficar em 25 quilos, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa pesar ela. Se você usa aquelas balanças pequenininhas, aquelas genéricas, você vai ter que cortar em vários pedaços e ir pesando de pouco a pouco, para você não sobrecarregar a balança, porque se eu não me engano, acho que ela aceita no máximo 5 quilos. Agora, se você usa uma balança maior, aquela de açougue, que é igual eu tenho, eu consigo colocar de 20 em 20 quilos, então é mais fácil. Eu vou deixar na parte de recomendações, no link de recomendações de produtos que a gente utiliza aqui na fábrica, caso você queira comprar a mesma balança que a gente utiliza aqui, tá bom? Ela é muito boa, comprei ela já tem muito tempo, ainda comprei ela usada e aguenta tranquilamente. Então depois que eu fui lá, pesei a massa, ela me deu, depois de pronta, depois que sovei, que cozinhei, de tudo, ela me deu 22 quilos, 156 gramas, exatamente foi isso que a massa me deu, depois dela pronta. Então o que acontece? Você vai lançar aqui o total da receita, o peso total da receita. Se ela te rendeu 30 quilos, você põe 30 quilos. Se rendeu 10 quilos, 10 quilos. Mas é depois da massa pronta. Isso é muito importante. Você tem que pesar ela depois de pronta para você colocar a informação aqui. Quantidade por item. O que é a quantidade por item? É o tamanho do salgado que você faz. Porque, por exemplo, aqui eu faço salgados de 20 gramas e eu faço a proporção 70-30, ou seja, 70% de massa e 30% de recheio.
Então, o que acontece? Como eu faço de 20 gramas, aqui no caso são 14 gramas que eu tenho que colocar. Eu tirei a câmera desse canto de cá justamente para mostrar para vocês que, olha aqui, ó, o custo dessa massa é de 4 centavos e o custo total dela para me produzir é de R$ 57,09. Agora, vamos falar que você faz salgados de 250 gramas, por exemplo. Então, 70% de 250 gramas é 175. Então, agora você viu que já mudou, né? Que agora o salgado, ele me custa, só a massa, ela me custa 45 centavos. Vamos falar que a gente faz salgado de 100 gramas. Se é salgado de 100 gramas na proporção 70-30, então é 70 gramas de massa. Olha lá, caiu para 18 centavos o preço da massa. Então você entendeu? Aqui você vai colocar essa informação na quantidade por item, você vai colocar o quanto você utiliza de massa para preparar aquele salgado. Se você faz salgado de 20 gramas, você coloca 70% de 20 gramas, que é 14. Geralmente o pessoal faz muito salgado de 10 gramas, né? Então vamos colocar de 10 gramas, é só 7 gramas, olha lá, custa 2 centavos, tá vendo? Então aqui você sempre vai colocar nesse campo a informação de quanto que você usa de massa para fazer aquele salgado. Então vou apagar aqui, vou voltar ao 14, porque eu faço salgados de 20 gramas, então eu utilizo 14 gramas de massa. Cliquei aqui em criar. Então aqui ele já me deu aquele resuminho lá de quanto que me custa a massa e quanto que ela me custa a massa em si, né? A cada unidade de salgado que eu faço. Agora vamos começar a fazer o recheio, porque primeiro a gente faz a massa e depois a gente faz o recheio. Vamos começar, por exemplo, com frango. A cada 1 kg de frango eu faço essa receita. Só que aqui tem um detalhe. Por exemplo, meu frango aqui, cozido, eu já compro ele cozido e desfiado. Ou seja, se eu compro 1 kg no meu fornecedor, vai chegar 1 kg para mim. Por quê? Porque ele já vai vir cozinhado, vai vir triturado não, desfiado. E aí eu só pego, ele vem congelado, né? Então eu só descongelo e ponho na massa e faço. E sempre na embalagem vem mais de 1 kg, por quê? Porque é aquela questão da água e tudo mais. E quando ele descongela, ele fica exatamente com 1 kg ou às vezes um pouquinho mais, mas nunca tive problema com o meu fornecedor de ter abaixo de 1 kg. Então, como esse frango aqui eu estou fazendo ele já comprando cozido, ele vai vir 1.000 gramas para mim, que é 1 kg. Agora, se você prepara o frango, se você faz o preparo do frango, você tem que fazer a mesma lógica da massa. Você vai comprar 1 kg de frango, você vai comprar 1 kg do jeito que você já compra, não é depois que você cortar, não, depois que você limpar ele, não, é do jeito que você compra lá na açougue ou no frigorífico, no seu fornecedor. Você compra 1 kg de frango, prepara ele, corta, porque a gente tem que arrancar uma pelinha aqui, outra ali, tem que arrancar às vezes um osso, aquela cartilagem que fica no meio do frango. Então, depois que você limpar o frango, depois que você cozinhar o frango e depois que você triturar o frango, aí você vai colocar o quanto quanto que sobra. Geralmente perde 30%, não sei, é muita coisa. Por isso que eu gosto de comprar ele já cozido e desfiado, porque diminui meu trabalho e dá na mesma, mesmo sendo o dobro do preço. Então, por exemplo, você pegou 1 kg de frango, limpou ele, cozinhou, tirou todo o excesso de água e desfiou ele, você vai pesar ele da mesma forma. Então, geralmente, sei lá, sobra uns 670 gramas, não sei, depende. Na minha época era mais ou menos isso. 670 gramas, mais ou menos, essa proporção que eu usava. Na verdade, eu estou escrevendo errado, na verdade vem aqui, ó, 1.000 gramas, né, que a gente utiliza, e aqui que a gente, se fosse frango que a gente prepara, aí vinha para cá, ó, 670 gramas. Mesmo com os temperos, poucas gramas não faz nem diferença, então você não precisa nem de cogitar colocar o peso do próprio tempero. Agora, como aqui eu faço frango desse jeito que eu falei para vocês, então como vem 1 kg, então aqui eu mantenho 1 kg, então o preço do frango vai continuar os 28, que é o mesmo preço que eu pago lá no meu fornecedor. Mas vamos terminar de lançar aqui.
No frango eu também coloco sal. Coloco 10 gramas de sal. Açafrão eu coloco 10 gramas também. Caldo de galinha eu coloco 16 gramas. E o colorífico eu coloco 16 gramas também. Então é isso. Esse o recheio do frango de 1 quilo. Voltando, eu gosto de frisar isso para vocês entenderem que se você prepara o seu frango, você precisa pesar ele. No meu caso, ele é 1 quilo, porque eu já compro ele desfiado e cozido, gente. Eu estou explicando, dando ênfase para vocês não preencherem errado aqui, tá bom? Então vamos falar que eu já coloquei tudo de ingrediente que eu utilizo aqui, né? E como eu uso a proporção 70-30, então aqui vai me sobrar 6 gramas para colocar de recheio. Então ali no canto já me deu que o custo unitário para cada coxinha minha de recheio é 17 centavos e o preço total que eu gasto para produzir essa massa, esse frango, é de R$ 28,84. Se eu clicar em criar aqui, ele vai me dar o resumo, ó, o frango e a massa. Vamos criar mais um aqui. Vamos criar o quibe, que o quibe é diferente. O quibe, vou só lançar ele aqui rapidinho. A receita, o trigo para quibe, 3 quilos que eu utilizo, né? O caldo de carne são 60 gramas. O tempero para a carne são 30 gramas. O sal é 150 gramas. Carne moída eu uso 1.500. Aí aqui, ó, a carne tem um detalhe. Eu uso 1,5 kg, 1,5 kg de carne crua. Ou seja, a carne não vai perder, não vai perder água nem nada. Então, os mesmos 1 kg que eu pago vai ser os mesmos quilos que eu coloco aqui, entendeu? Então, lá no meu cadastrei que eu pago 20 e poucos reais em 1 kg de carne, 28 reais se não me engano, em 1 kg de carne, e aqui como eu uso 1,5 kg, ele vai fazer todo o cálculo de forma automática para sair o preço que eu utilizo, então que dá 42 reais, né? Depois que a gente for fazer o travesseiro, você vai entender quando a gente precisa cozinhar a carne, que é o próximo que a gente vai fazer agora. Ovos, quanto que eu gasto de ovos? Eu gasto 6 ovos, 6 unidades. E o óleo de soja, eu gasto 600 ml. Então, isso aqui é o que eu gasto para fazer o trigo, o quibe, né? Aí tem a questão da água para hidratar o quibe e tudo mais, mas é aquela mesma coisa. Quando você faz essa receita, você vai precisar pesar ela para saber quanto que ela qual vai ser o peso dela depois de preparado. Então, depois que você hidratou o quibe, depois que você jogou a carne moída lá dentro, depois que você jogou os temperos, depois que você misturou tudo, colocou os ovos, né, e tudo mais, depois que você terminou isso, você precisa pesar essa massa. No meu caso, o peso dela deu 11 quilos, 820 gramas. E quanto que eu utilizo? Como eu faço calgado de 20 gramas, aqui ele não vai ter o recheio, então ele é a própria massa e ele é o próprio recheio, então aqui eu vou colocar as 20 gramas, entendeu? Se eu fizesse quibe de 200 gramas, por exemplo, eu só vim aqui e colocar 200, tá vendo? Então, como aqui eu faço de 20 gramas, então ele me custa 14 centavos. Cada quibe me custa 14 centavos. Vamos criar aqui. E vamos fazer vamos criar outro aqui agora do travesseiro de carne que eu faço, que a gente cozinha a carne, né? Então, para o travesseiro, deixa eu colocar aqui. Isso aqui, essa receita é para cada 1 quilo, tá? 1 quilo de carne. Faz da forma que você achar melhor. Então, travesseiro de carne moída, eu utilizo 1.000 gramas, né? 1 quilo. O sal, 13 gramas. O caldo de carne, 10 gramas. E o colorífico,
10 gramas. E o tempero para a carne, 10 gramas também. Tá, agora o que acontece? Depois que eu pego 1 kg de carne e eu coloco para refogar para fazer, não vai me sobrar 1 kg de carne de novo. Por quê? Porque a carne tem gordura, tem água. Então, toda vez que a gente vai cozinhar, ela vai perder esses líquidos e em vez dela manter o peso, ela vai diminuir. Isso é óbvio. Então, carne mais gordurosa, você paga mais barato, porém você perde mais. E carne com menos gordura, você paga mais caro, mas também ela vai perder menos peso no total. Então, depois que eu pego o travesseiro de carne e finalizo ele, depois que eu cozinho a carne, deixo ela bem sequinha, já no ponto de passar na máquina ou no ponto de preparar o salgado, se você faz na mão, ela me rende mais ou menos 700 gramas. Então, a cada 1 kg de carne que eu preparo, me rende 700 gramas no total lá no final. Quanto que eu uso por item? Eu uso 6 gramas. Por quê? Porque vem a massa por fora e as 6 gramas de recheio por dentro, que é aquela proporção 70-30. Quanto me custa a carne? O travesseiro de carne me custa 25 centavos cada recheio do travesseiro. Quando eu clicar em criar aqui, você vai ver que o travesseiro me custa 25, o quibe me custa 14, o frango me custa 17 e a massa, as 20 gramas de massa, me custa 4 centavos. Tá, e agora, como é que a gente faz para mim saber o preço de custo de todos os meus itens? De custo mesmo. É só você somar. Por exemplo, aqui na massa, se é 4 gramas de massa e mais 25 de travesseiro, por exemplo, então vai me custar 29 centavos. Então, cada travesseiro de carne vai me custar 29 centavos. O quibe já ele é 20 gramas mesmo, então ele não tem alteração de preço, continua os 14 gramas. E aí o frango, a minha coxinha de frango de 17 gramas vai me custar 17, 18, 19, 20, 21. Então vai me custar 21 centavos cada coxinha de frango, ou seja, 17 centavos do recheio e 4 centavos da massa, entendeu? É assim que se faz a precificação. E aí o que acontece? A precificação que a gente vai jogar na próxima aba, né? Mas aí o que acontece? Aqui se você assistiu o vídeo dos primeiros passos, eu sempre pego o preço do salgado mais caro, porque o meu salgado mais caro eu precifico para todos os outros. Por quê? Se a pessoa comprar o salgado mais caro, tá certo, o preço tá certo. Agora, se a pessoa comprar o salgado mais barato, ele já está precificado para o mais caro. Então, eu não perco também, entendeu? Eu só ganho. Agora, se você quiser fazer salgado por salgado separado, aí fica a seu critério. Eu acho que fica muito difícil de calcular. Eu prefiro saber o preço de tudo que eu gasto, de todos os meus salgados, e aí eu vejo qual é o mais caro para que eu possa fazer a precificação, entendeu? Vamos fazer mais um aqui só, para vocês entenderem, que é o de presunto e queijo, que é o mais fácil. Presunto. O presuntado eu uso 1000 gramas, né, que eu uso 1 kg dele. E a mussarela, eu também uso 1000 gramas. Por quê? Porque eu pego... Isso aqui a gente utiliza 1000 gramas porque, lógico, quando você compra barra, não vai chegar a barra de 1000 gramas certinho. Vai chegar 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, tem barra de todo tipo. Mas o importante é você colocar o quanto você paga no quilo. Tanto no quilo do frango, no quilo da carne, no quilo do apresuntado, no quilo da mussarela. Isso que é importante. Agora, se você faz 20, 30, 40 quilos, não tem problema. A proporção é a mesma, de 1 quilo para o sistema fazer o cálculo para 30 quilos, por exemplo, entendeu? Então, eu uso 1000 gramas, então eu pago R$19,77 em 1 quilo de apresuntado e pago R$36,77 em 1 quilo de mussarela. Qual que é o peso total aqui? 2.000 gramas, ou seja, 2 quilos. Por quê? Porque eu peguei 1 quilo de apresuntado mais 1 quilo de mussarela, misturei os dois e vão me render 2 quilos. Eu não cozinho a mussarela, eu não preciso fazer nada com o apresuntado, então ele não vai perder líquido, então ele também não vai ganhar, porque eu não misturo mais nada com eles.
Então, vai manter os 2 quilos, 1 quilo de um e 1 quilo do outro. E quanto que eu utilizo aqui? Eu utilizo as mesmas 6 gramas. Se eu clicar em criar aqui, vai mostrar aqui o presuntado, o presunto e queijo, né? O salgado de presunto e queijo que a gente vende aqui, ele custa 17 centavos, o recheio dele, porque está misturando a mussarela e está misturando o presunto, entendeu? Ah, e se for só a mussarela? Vamos lá. Só a mussarela, a gente vem aqui, por exemplo, a bolinha de queijo, chama aqui no meu, bolinha de queijo. Eu utilizo, vai ser 1000 gramas de mussarela. Quanto que vai ser o peso total da receita? 1000 gramas. Quanto que eu utilizo? 6 gramas, que é os 30% de 22 de um salgado de 20 gramas. Olha lá quanto me custa, 22 centavos. Se eu clicar em criar aqui, vai aparecer que se eu usar só bolinha de queijo, vai me custar 22 centavos o salgado. Agora, se eu usar o apresuntado mais o queijo, a mussarela, me custa 17 centavos. Por quê? Porque está sendo a mistura dos 2 tipos de salgado, entendeu? Vai ter a mesma proporção dos dois sabores. Ficou claro essa parte da ficha técnica? De como que você faz, de como que você organiza a quantidade, tudo que você cozinha, você tem que ver o peso final que sobra nele. Então, se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para a gente no suporte@fabricandolucro.com.br ou manda mensagem no nosso grupo no WhatsApp, dá dúvida. A gente está aqui para ajudar, tá bom? Lembrando que eu quero organizar aquelas lives para tirar a dúvida também do pessoal uma vez por semana, certo? Qualquer dúvida, é só chamar a gente aí no e-mail que eu acabei de falar.